Olá! Caraca, Diogo, adorei o desenho que você colocou. Eu não sei se eu sei de onde que é, mas o traço me lembra muito os desenhos, tipo, do Cartoon Network. Muito bom. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Já fizeram a prova de Sociologia? Bom dia, prof. Bom dia, Mari. Bom dia, Gi. Bom dia, Luiz. Mas faz muitos dias por causa do feriado que teve no dia 2? Ou faz muitos dias, tipo, você só não viu mesmo na semana passada? Ah. Mas você viu os replays? É importante que quando vocês não vejam aula, vocês vejam os replays. Ah, então tudo bem. Então, se você viu os replays, tudo bem, gente. Acho que é normal que às vezes chegue um momento que a gente fique, eu acho que eu preciso não acordar cedo e ver a aula de madrugada, sabe? Não é o ideal, né? Mas acho que na situação que tá todo mundo como tá, às vezes você é exigido um pouco mais em casa naquela semana, né? É quem tem irmão mais novo, mora com a avó, com o avô. Bom dia, Isa. Então, às vezes acontece, a gente ainda não voltou ao normal, à rotina normal. Então, contanto que você esteja fazendo o máximo para se manter ali, né? Estão vendo os replays e etc. Você voltou, é isso que importa, né? O mais importante é que você voltou. Bom dia, Isa. Vamos começar? A matéria de hoje cai na prova, por isso que eu perguntei se você já tinha feito a prova. A matéria de hoje é uma matéria que vai até aqui a prova de vocês, tá, gente? Então, quem não fez ainda, agora vai estar tranquilo para fazer. Quem já fez pode ter caído alguma questão, né, que eu não tinha dado ainda, e por isso, com a ordenação e etc., já estão sabendo. Certo? Bora lá. Memória e preservação. Bom, eu acho que essa apostila inteira, esse mês inteiro, vocês vão me ver falando primeiro de cultura e depois citando um trecho da Marilena Chauí. Porque é o que a apostila faz. Então, se a apostila faz, quem sou eu para fazer diferente, não é verdade? Se a apostila está fazendo isso, por que eu vou fazer diferente da apostila? Hein? Não vou mesmo. Nem quero. A cultura, né, de acordo... Aí eu vou colocar a citação da Marilena, que é melhor. A Marilena, ela vai falar que a cultura passou a significar a relação que os humanos socialmente organizados estabelecem com o tempo e com o espaço, com os outros humanos e com a natureza. Relações que se transformam e variam em condições temporais e sociais determinadas. Agora, a cultura torna-se sinônimo de história. Ela é o reino da transformação racional, portanto, é a relação dos humanos com o tempo e no tempo. Então, a Marlena, né, ela vai falar que contemporaneamente, né, veja que esse livro, ele é de 2006, certo? Então, é uma coisa muito próxima, né, 14 aninhos só aí, tá bem próximo, né? É que a cultura vai ser o território onde ocorre a transformação racional. E por que essa pegada do racional, né? E aí eu volto no que eu falei com o segundo ano lá de filosofia hoje de manhã. Porque a sociabilidade, né, a socialização, na verdade, do ser humano, ela acontece por meio da razão também,
certo? Então, a gente desenvolve ali no processo de hominização, no processo aí, tô falando de biologia mesmo, saca? Australopithecus, Homo erectus, habilis, para chegar no Homo sapiens, toda essa cadeiazinha aí, esse processinho. Nesse processo, certo? A gente desenvolve duas capacidades cognitivas que são fundamentais para tudo que vai acontecer no futuro. Então, além, obviamente, de, tipo, polegares e coluna ereta e etc., a nossa caixa craniana vai ficando maior, a gente vai aumentando o volume da massa cefálica, certo? E a gente consegue desenvolver duas funções, a abstração e a articulação. A abstração e a articulação vão ser as habilidades as capacidades, na verdade, que vão promover, né, a possibilidade de a gente conseguir separar os acontecimentos em subgrupos. Então, se vocês estão lendo aí, o Dmitry, eu tô vendo que está lendo na apostila, né? Logo da primeira página aí da apostila, quando tá falando de memória, certo? Eu não lembro, só biologia tá diferente. Eu só não lembro o número da página. Mas logo na 22? Na página 22, obrigada, Dmitry. Logo na página 22 tem o trecho que eu acabei de ler para vocês da Marilena, e logo embaixo está falando sobre isso. Está até grifado em negrito abstração e articulação, não tá? Não, tá grifado memória coletiva. Eu vou abrir a apostila, calma. Não sei, eu acho que o meu. Acho que eu grifei, então, e eu tô falando que tá grifado porque na minha apostila eu grifei. É bem capaz que eu tenha feito isso. Minha cara. Ai, fui demais. Fui lá para retratos da cultura brasileira. Aqui. Tá em negrito a abstração e a articulação. E esse trecho, gente, ele é um trecho muito importante. Por quê? Porque vai ser o trecho em que a gente vai começar a perceber a nossa diferenciação, né? E onde a gente vai saindo, tá na 23, desculpa. Onde a gente vai saindo, né, do nosso animalesco e vai entrando no nosso processo humano, né? A gente vai começando a conseguir separar os acontecimentos, aguardar esses acontecimentos e fazer um caminho lógico dentro da nossa cabeça. E isso vai possibilitar a formação da memória, certo? Obviamente que a memória ela não surge só por conta, né, da abstração e da articulação, mas é que sem a abstração e a articulação, a gente não poderia conseguir constituir memória. Primeiramente, né, a individual, que aí é a nossa memória, tipo, eu tenho a minha memória individual das coisas que acontecem comigo, e a memória coletiva. Só que para a gente construir uma memória coletiva, a gente tem que ter um terceiro fator que aí é fundamental para a memória coletiva, que é a linguagem, tá? Então, a linguagem, ela vai ser, né, fundamental para a gente entender o processo da construção da memória coletiva, porque só através da linguagem, só através da linguagem que a gente consegue construir essa memória coletiva a princípio, sabe? A gente não consegue construir sem, na verdade, ter a linguagem como elemento ali. Só um adendo que eu coloquei aqui no slide, que é o que interessa para a sociologia é o que se repete, ou seja, não me interessa a tua memória, meu filho, me interessa a memória coletiva, tá? Que aí é o seguinte, ok? O que vai ser memória coletiva? Vai ser a narrativa. Então, quando a gente fala de um assunto, já vou jogar ali a polêmica no fogão. Vamos tacar lenha na fogueira? Então, quando a gente fala, por exemplo, ditadura civil-militar, não me interessa se você, do seu alto da sua torre, do seu edifício do Copan, não viu a ditadura militar, não sentiu na pele a ditadura militar. O que interessa é qual que são os documentos e a memória construída sobre isso de forma coletiva. Cada um vai ter experimentado essa experiência de uma forma diferente. Eu experimento
né, o Brasil de uma forma diferente, que a Giovanna experimenta, que o Dimitri experimenta, que o Diogo experimenta, enfim. E por aí vai, certo? O que não significa que eu posso falar para a Giovanna, para o Dimitri, para o Diogo, que a experiência deles, primeiro, não é válida, segundo, não representa o Brasil também. Muito pelo contrário, certo? Vamos lá. Bom dia, professora. Bom dia. E isso me lembrou, tanto é que eu até peguei um outro livro aqui para ter certeza, que o sociólogo Maurice Halbach, acho que é assim que se fala o nome dele, né? A senhora me entende esse negócio de nome, né? Não sei não. Ele afirma que, de certa forma, a memória, ela sempre vai ter uma noção de coletiva. Mesmo que você pense na memória individual, seja hábito pura, espontânea, conforme o Henry Bergson ele propõe, quando a gente fala de puramente individual, a gente fala de lembrança. Só que quando a gente fala de memória, é algo mais culturalmente construído. E aí, inclusive, tem um trecho que eu gostaria de ler, se me permite. Claro. Que fala assim: mas nossas lembranças permanecem sempre coletivas e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo de que se trate de acontecimentos nos quais só nós tivemos envolvidos e com objetos que só nós vimos. Não é necessário que outros homens estejam lá, que se distingam materialmente de nós, porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem. Então, eu acho muito interessante isso que ele fala, que é, eu não sei como explicar, mas é num sentido de que, mesmo que a pessoa ela tenha uma memória muito particular do que foi um acontecimento, como a ditadura civil-militar, querendo ou não, ela se coloca numa situação, né, de identidade de grupo, de que ela fala, ó, foi bom para mim, porque eu estava nesse círculo, né? Ou foi ruim para mim, porque eu estava nesse círculo. Então é importante, eu achei interessante salientar isso aqui. Não, é muito interessante, e deixa eu voltar aqui. Eu ia abrir um texto, mas agora eu não sei nem onde ele tá, então não vou. Depois me lembra que eu acho que você vai gostar dele. Sobre isso e sobre a passagem do oral. E a memória, na verdade, individual e coletiva, e aí chamar de lembrança não ou não, não vai fazer tanta diferença para a gente agora, tá? Porque ela se encontra, né? Na verdade, ela está misturada, porque a memória coletiva, ela é o tesouro em comum que a gente tem, certo? Então, nossa, tudo bem, celular, né? A memória coletiva, ela é o tesouro em comum que a gente tem como grupo e como sociedade que vai fazer parte da nossa identidade também. E aí a nossa memória individual, né, as nossas lembranças, nossas experiências, elas vão ajudando a construir a memória coletiva, ao mesmo tempo que a memória coletiva vai sendo passada para a gente e construindo a nossa identidade e as nossas experiências também. Então, eu não estava em 1532 quando Martim Afonso de Souza chegou em São Vicente. Porém, eu sei que isso aconteceu e isso faz parte da nossa memória em comum. Tipo, eu vou fazer o quê? Isso faz parte da nossa memória, isso é nosso tesouro em comum. Eu não estava, sei lá, em qualquer momento que aconteceu antes de 1997 e eu não retinha a memória em qualquer momento que aconteceu antes de, sei lá, no mínimo 2002, sabe? Tipo, 2002 não, mas tipo, sei lá, não, é 2002. Tipo, até 2002 eu não retinha memória nenhuma individual. Porém, eu fui passada, inclusive experiências familiares, não tô falando nem no grupo, de tipo, no sentido de país, história, etc. Mas coisas na família que aconteceu, do tipo, não, eu não tenho memória de trocar a fralda da minha irmã com 2 anos de idade. Mas eu sei que isso aconteceu e essa memória está dentro de mim, porque isso me foi passado, porque eu vi foto, porque eu ouvi relatos e etc. Ai, desculpa, mas só mais uma coisinha. Tem a ver com aquilo de pertencer ao grupo. E dependendo do grupo que você pertence,
a sua memória vai ser construída de certa forma, né? Isso. Você falou, por exemplo, da questão de quem fundou a cidade de São Vicente e tudo mais, eu não estava lá. Por mais que eu ache que, assim, o meu avô, ele conhece todas as pessoas do Guarujá. Eu acho que ele ajudou a fundar o Guarujá. Mas tudo bem, né? Enfim. Mas é muito verdade isso, né? Porque dependendo, a gente não lembra, a gente não estava lá, né? Talvez, assim, por exemplo, a palavra Stonewall tenha um significado para mim e talvez não tenha um significado para Giovana, por exemplo, sabe? Né? Uma coisa muito específica, por causa que faz parte de algo que eu consigo entender de uma outra forma. Sim. Quando a gente fala, e mesmo que as pessoas tenham uma conscientização, né? A gente passou por vários acontecimentos um pouco complicados esse ano, né? A gente tem que ter essa conscientização. Mas mesmo assim, eu acho que não vai ser plenamente igual para todas as pessoas. Algumas pessoas elas vão sentir algo dentro delas diferente. Quando a gente Sim. fala de escravidão, quando a gente fala de apartheid, quando a gente fala, enfim, de diversas situações, né, da qual você se sente pertencido àquilo, né? Então, só para jogar um flerte lá na filosofia que a gente falou de privatização, né? Eu lembro que estava falando desse lance de privatizações e tudo mais, e parece que é muito fácil falar o que se deve fazer com as empresas, né? Principalmente o Correios. Aí eu fico pensando, cara, você já perguntou pro filho de um carteiro o que ele acha sobre a privatização? Você sentou Por para causa que conversar? já é, então, Saúde. Não, tipo, é não, tipo saúde, né? Tipo assim, você já sentou para conversar com o médico que trabalha no SUS? Com o enfermeiro então, que trabalha. Você já sentou para conversar com uma pessoa que tem aquela experiência e não você do seu sim, lugar, sim, esperando sua encomenda chegar? Que legal que a sua encomenda chegou no domingo à noite. Mas não, tipo, e é muito interessante por causa que tem a ver com esse negócio de grupo. Eu não vivi a experiência que o meu pai viveu desde os 24 anos de estar na empresa e de ter toda uma questão de benefícios, que eu prefiro chamar de direitos, né? E aí, do nada, as coisas, ó, irem voando assim, enfim, me afeta. Eu não tenho essa memória de, tipo, eu vivi cada passo. Só que a decorrência da vivência de outra pessoa, eu presenciei, entendeu? sociabilidade dentro do Então, teu círculo. sociabilidade. Todos nós somos socializados. Isso. Só vou terminar esse slide e já te passo a palavra, tá, Gi? Um segundinho, porque aí eu já fecho toda essa conversa aqui de que tudo que a gente falou até agora são esses dois últimos tópicos, que é que a cultura ela só se mantém porque alguém lembra dela. Então, se a gente está lembrando das coisas, se as coisas elas são passadas para a gente está lembrando, então o Dimitri não passou pelo que o pai dele passou, só que ele tem a memória, né, compartilhada do pai e ele se lembra e por isso ele tem uma posição ou ele repete ou não algum tipo de tradição, né? A gente está falando no caso específico do carteiro, mas tradições de casa. Então, por exemplo, quando você come uma comida que a sua avó fez, e aí você vai fazendo a comida que a sua mãe faz a comida, você aprende a comida, né? As pessoas estão se lembrando. A minha avó essa semana virou e falou assim ontem: ah, eu quero comprar chita para fazer cortina de casa para no Natal ter cortina nova, para fazer cortina nova. E aí eu falei, tipo, tá bom, vó, pede pra mãe comprar, porque ela é uma senhora de 86 anos, não vai sair. Aí ela virou e falou assim: não, mas eu quero escolher, porque a minha mãe lá no Nordeste, ela escolhia a chita e ela fazia, era a felicidade dela. A gente não tinha nada, mas no Natal tinha a cortina que ela tinha feito. Ela tá se lembrando e ela tá colocando, e ela tá passando a tradição para frente. E aí a gente continua que tanto a cultura quanto a memória são construções. A gente está construindo em sociedade essas duas coisas. As minhas experiências junto com a sua, a gente socializando, está construindo a cultura e a memória. E a cultura constrói a memória e a memória constrói a cultura também, né? Vai, Gi. Professora, quando o Dimitri falou da questão do correio, né? Aham. Dos carteiros e tal, eu lembrei de um episódio que eu vivi nessa quarentena. Eu até cheguei a comentar numa aula de redação de uma publicação que eu tinha visto no Facebook de um cara
E aí, quando eu fui ler os comentários, um cara falou... Tava reclamando de alguma coisa sobre os policiais. Tinha acontecido um caminhão tinha tombado, alguma coisa assim de carne numa rodovia, e aí as pessoas foram lá pegar as carnes. O vídeo é muito engraçado, é até um vídeo que mostra a que ponto a nossa sociedade chegou, de pessoas entrando dentro do caminhão e brigando por pedaço de carne. Tipo, uma coisa assim, de outro mundo, né? Não, E eu não vou aí, entrar nessa discussão sociológica de classe agora. Eu só vou ficar no campo da cultura, eu não vou entrar no campo da economia. E aí, os policiais pegaram algumas bombas, né, de acho que gás lacrimogênico e tal, e jogaram dentro do caminhão pro pessoal sair. Parecia um monte de. Sabe quando você joga inseticida no lugar onde tem um ninho de barata e vai todo mundo saindo? Então, parecia aquilo, um monte de nego saindo de dentro do caminhão com um pedaço de carne, a gente tentando levar as partes lá das costas. E aí, no comentário, o cara tava reclamando da polícia, que ela não agiu, que acho que não usou da força que deveria usar. Mas ele não colocou desse jeito, né? Ele colocou de um jeito bem mais grotesco. E eu sou filha de policial militar, meu pai trabalhou, né, na polícia quase uns 30 anos. Então, assim, quando eu olhei aquilo, Doeu. aquele dia eu já não estava muito bem, então não foi muito legal. E aí eu falei assim, querido, vocês precisam se decidir, porque quando o policial usa da força, reclamam. Quando ele não usa, reclamam também. E aí o que ele vai fazer? Não tô falando que todo policial é bonzinho, que todo policial é legal, porque tem sim policial corrupto que abusa da força, mas eu com o meu pouco idade, pouco tempo de vida e de memória que eu tenho, eu sei das coisas que meu pai me contava e me falava, o como era difícil trabalhar na polícia militar, dessa questão de usar a força ou de não usar. Meu pai também é professor e ele falou que quando ele dá aula, às vezes para os soldados que estão se formando, né, tem algumas situações que eles perguntam, o que a gente faz? A gente usa da força? A gente vai lá? E aí meu pai fala assim, não faz nada. Não faz nada. Porque se você fizer alguma coisa, por mais que você tenha razão, vão cair em cima de você. E você vai levar processo e um monte de coisa. E as pessoas, elas não param para pensar, acho que no outro ponto de vista, né? No que a outra pessoa já passou e que, assim, toda vez que a gente aponta o dedo para alguém, aquela pessoa tem uma história, né? Passou por alguma coisa. E foi isso que eu lembrei. Esse dia eu fiquei meio brava. Nunca tinha pegado para responder algum comentário de alguém, alguma Mas chegou dessa vez. publicação. Foi a primeira e última vez. Não, mas é isso mesmo, é nossa, se colocar no lugar do outro, que é um pouco que a gente vai ver, né, da necessidade aí da preservação no final dessa aula. É só para a gente continuar sobre esse processo, a gente trocar, né, o fundamental ali para a gente conseguir construir essa memória, e aí é uma coisa que você e o Dimitri falaram muito agora nesses relatos de vocês pessoais, é que essas experiências que você tem... Ai, o Luiz tinha mandado alguma coisa e não tinha piscado aqui. Eu já leio o que você mandou, Luiz. Nessas experiências que vocês passaram, uma coisa que me chama muita atenção é que essa empatia, né, esse conhecimento, na verdade, ele vem através da conversa. Então, do que você ouviu seu pai falar, do que você, sabe, do que vocês ouviram os pais falarem, os pais relatarem das experiências deles. E aí coloca isso de que a língua ela é a ferramenta que possibilita a existência da cultura e da memória em qualquer agrupamento social, né? O Luiz tinha falado que é tipo quando tem alguma história num grupo de amigos que você não estava, mas te contaram
tanto que parece que estava no dia. Sim, a memória coletiva é isso. É aquela história do grupo de amigos que você ouviu tantas vezes e de uma forma tão parece tão detalhada que parece que estava naquele dia e você nem estava, né? Às vezes seus próprios amigos esquecem que você não estava lá, mas é isso mesmo, Luiz. E aí mostra, na verdade, isso que vocês estavam falando sobre a importância da oralidade no cotidiano, certo? Porque essa troca oral que vai, porque a língua, ela é mais do que eu falar, do tipo, eu tô falando português, tá, mas eu podia estar falando português em Portugal e teria um contexto completamente diferente, porque o português falado em Portugal possui as suas expressões que são só de lá, o seu jeito, o seu sotaque, os seus memes, certo? Assim como quando eu aprendo uma outra língua, tipo o inglês, o francês, o espanhol e etc., não adianta você aprender as palavras e a gramática, né? A língua ela tem toda uma densidade e uma eu acho que não tem nada mais cultural do que a língua, na verdade, porque é através dela que a gente vai colocando para fora a nossa cultura, do que as expressões, sim. Eu lembro que ano passado, durante essa aula, eu usei, a minha avó tinha comentado logo nessa época do ano, quando eu dei essa aula no ano passado, que se fosse na época dela, eu estaria no Caritó. Aí eu falei, mas o que é isso, vó? Aí ela, não, porque você já indo fazer 20, na época eu tava indo fazer 22, né? Você já com 22 anos aí já tava no Caritó. Aí eu fui, peguei o celular, como qualquer pessoa, né, faz, e escrevi Caritó. E aí, eu nem lembro exatamente o que deu, porque foi uma coisa nada a ver com o que a minha avó explicou que ela estava tentando falar. Caritó, para o Google, significa prateleira ou nicho rústico nas paredes de casa sertaneja. Aí eu fiquei tipo, Caritó tá significando prateleira. Ela, não, Caritó para mim é ficar pra titia. E aí eu comecei a pensar, tipo, e eu lembro que eu falei que a gente teve essa conversa uns 5 minutos antes de eu sair para dar aula. E eu dei aula disso pro segundo ano, acho que se não me engano foi o B. E eu tava falando com eles, eu falei assim, mano, e eu fico pensando, a expressão em Pernambuco, na década, sei lá, de 40, de 50, era ficar no caritó, ficar na prateleira, ser esquecido na prateleira, né? Aqui a gente fala ficar pra titia, e o quanto que isso, na verdade, não tem toda uma dimensão cultural, de tipo, qual que é a idade que você está, qual que é a situação, porque na década de 50, com 22 anos, eu estaria. Hoje, em 2020, com 23 anos, ninguém olha para mim e fala que eu fiquei para titia. Tipo, ninguém espera que eu esteja, né, casada com 23 anos. Na verdade, o estranho na nossa sociedade então, 22 anos, 23 é super novo agora. Ninguém espera isso, mas aqui no grupo que a gente vive, né? O que era uma coisa completamente natural no sertão, né, de Pernambuco na década de 50. E aí a linguagem, ela vai ter essa importância no cotidiano, porque se ela não me fala, eu não tenho mais ninguém para usar. E eu não entendi o que ela falou a princípio. Eu precisei aprender. E isso faz parte da identidade cultural dela, como uma mulher nordestina. E é uma coisa tão pequena quanto uma palavra que vai colocar ali e vai colocar ela como. Vai, na verdade, ser uma forma de expressão da sua identidade, né? E é óbvio que não só a linguagem falada, a oralidade, mas que a linguagem escrita também é fundamental para esse desenvolvimento. Porque a história só é história a partir do momento que a gente escreve, né? Ali quando começa, quando começa. Hoje a gente já entende a história oral como ciência, como história, como metodologia, etc. E etc, né? Mas é uma coisa muito nova. A história, né? Ela vai, tanto que a pré-história, a história, a divisão é o surgimento da escrita. Não é à toa,
né? E aí a escrita, ela vai ser, inclusive, isso vai ser uma forma de manutenção do poder, de uma manutenção assimétrica do poder e de uma dominação cultural. Porque eu estou colocando que algumas memórias são mais importantes que as outras. Então, o que está escrito, eu considero mais importante do que só é falado. Então, o teu grupo que tem uma tradição oral, que a sua tradição é oral, que aí vai ser o caso de muitos grupos de tribos indígenas e africanas e etc., a sua memória não importa. Porque a sua memória não é... Você não é evoluído o suficiente para desenvolver uma escrita, certo? Ou a sua cultura e a sua memória é mitológica demais, é folclórica demais, né? E aí eu vou... Já te passo a palavra, Dimitri, eu vi aqui. E aí eu vou desvalorizando processos históricos e identidades culturais. E eu vou transformando a memória em uma memória só. E aí eu perco o quê? A diversidade, a pluralidade, né? E eu também coloquei uma frase aí que eu nem vou entrar muito. A gente conversa depois mais sobre ela, que é sobre o Walter Benjamin, que fala que a arte de narrar está em vias de extinção, porque a nossa oralidade, ela anda muito desvalorizada. Essa tradição oral que a gente tem está desvalorizada, mas eu vou entrar nela depois. Eu não vou entrar nela agora. Eu só vou... tem só 2 slides, rapidinho, e eu vou terminar eles e aí eu te passo a palavra, tá? Porque senão a gente não termina o conteúdo e a prova de vocês cai isso, pode ser? Rapidinho. Só finalizando, tudo isso a gente vê a importância da gente preservar a memória, né? E as coisas que lembram a nossa memória, né? E aí é por isso que a gente vai criar órgãos nacionais e internacionais cujo objetivo é proteger e resgatar a memória de todos os grupos. Obviamente que quando um órgão como o IPHAN, ele surge, né? O IPHAN, ele surge na década de 30, e ele surge com o objetivo de preservar uma só memória e construir uma só narrativa. É a partir da década de 60, 70 e 80 que eu vou ter eu vou contestar, né, esse viés, e aí não só o IPHAN, como a Unesco e vários outros órgãos aí, municipais, estaduais, federais, internacionais, eles vão entender a importância da gente preservar todos os tipos, né, de memória e todos os tipos de patrimônio. Então, eu tenho patrimônio, né, histórico ou artístico, ou patrimônio cultural também eu posso chamar, que a função dele, na verdade, é imortalizar uma cultura, independente dela ser a cultura oficial, no caso de ser a cultura que eu coloco como a cultura certa ou a narrativa daquele país, ou uma cultura marginal, a cultura, né, de grupos marginais da sociedade, no sentido de grupos que não pertencem à classe dominante. E aí eu tenho, né, além do IPHAN, da Unesco, do Condefat em São Paulo, do Condepasa, né, em Santos, de vários órgãos aí que eu vou ter no mundo e vários momentos, essa importância dentro da Constituição também. Então, a Constituição de 88, no artigo 216, coloca que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, ou seja, não só um prédio, não só um museu, né, não só um lugar físico, mas também as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, aí as obras, objetos, documentos, edificações, manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos. Então, por exemplo, o centro de Paraty é um patrimônio cultural e histórico brasileiro, né? A capoeira é um patrimônio cultural brasileiro. O acarajé é um patrimônio. Significa que é aquele acarajé que eu vou colocar no museu? Não. Significa que o modo de fazer eu considero patrimônio, porque está dentro daquele modo de fazer uma cultura e uma resistência, inclusive, a, né, uma dominação, tá? Aí eu fui falar Diga Dimitri sem ter te desmutado. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. Então, tudo bem. Bem,
E isso faz a gente pensar na importância que tem os centros de memória, né? Que, enfim, materialmente e imaterialmente, eles buscam retomar essa memória coletiva. E quais são as estratégias que a gente tem para certos tipos de memória que não são necessariamente materiais, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de mitologia grega, a maior base que a gente tem é a Teogonia de Hesíodo, que é justamente o poema em que o poeta Hesíodo ele narra o nascimento dos deuses, né? Então essa é a nossa concepção geral de quem são os deuses gregos, os olímpicos, pré-olímpicos e tudo mais. Só que, como na época eles não escreviam, seus poemas eram poemas entoados numa lira, dependendo do poema, seja em Homero, Sófocles, Ésquilo, enfim, né, eles vão tomando formas diferentes e manifestações diferentes, né? Tanto que aí, depois, né, no período pós-helênico, que a gente vai começar a ter as produções escritas de que é a Ilíada, a Odisseia, a trilogia tebana e tudo mais. Então, quando a gente pensa em tradição oral, eu penso muito nisso, né? Que o quanto é difícil manter a tradição oral, visto que a tradição oral ela é inerente dela uma abertura riquíssima de cultura e de ideias. E isso também me faz lembrar um trabalho de conclusão de curso de uma professora fantástica sobre o Engenho dos Erasmos, que fala que a questão do patrimônio é justamente manter a herança, né? A herança cultural para as gerações futuras. E faz parte disso a educação patrimonial, né? Que é alguma coisa que, tipo, a gente não tem, né? Isso é uma pequena parte. Se a gente realmente tivesse a educação patrimonial, como também a educação dos estudos de cultura, a gente teria um ganho enorme. E eu espero que o Guarujá ele consiga ter mais esse investimento, né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente pensa mais em Santos, em São Paulo, que tem um Sesc da vida, que tem um MASP, que tem, né, várias não manifestações, exposições que a gente pode ver, que a gente pode lembrar. Aqui a gente não tem muita coisa. E mesmo que a gente tem, a gente não sabe que tem, né? Então eu acho que é importante fazer esse incentivo e que os próximos professores eles consigam levar isso para frente e preservar melhor a memória, seja ela boa, seja ela ruim, se a gente pensa em estátua de bandeirante. Mas, né? Temos que ressignificar. E aí, a estátua de bandeirante, ela. E aí entra um pouco no meu trabalho, como você citou, né? Que assim, o Engenho dos Erasmus é um lugar que ele foi transformado em patrimônio para preservar uma memória europeia. E aí agora ele se ressignificou, né? E a gente tem a tentativa da preservação de uma memória coletiva da zona noroeste daquele ambiente, né? Então, os projetos estão sendo desenvolvidos lá para proteger a memória daquele bairro, né? Como eu não citei no trabalho, mas eu estudei na época o bairro do Bexiga, em São Paulo, que tem esse projeto. É um projeto muito legal, inclusive de museu a céu aberto. Diga, Gi, você tem 1 minuto. Eu não sei se vai dar para escutar muito bem, porque meu vizinho tá tentando, sei lá. Não sei, tá? Daqui a pouco ele vai descer aqui e vai fazer um triplex. Mas eu queria falar também sobre a manipulação das palavras, né? Da linguagem, o quão isso é importante. Um dia eu vi uma frase que falava: nunca subestime o poder de uma boa oralidade. E a gente vê que ao longo da história, as pessoas que têm o domínio da linguagem, das palavras, são as pessoas que, assim, mandam e desmandam em tudo que elas querem, Fazem né? o que A querem, gente constroem a narrativa que querem e perpetuam o poder. Que é o que o Vargas tentou na década de 30, criando o IFAM, construir a narrativa dele. E aí, tipo assim, né? É o que. E deu certo também, né? Não deu certo, talvez 100% o projeto dele, mas deu certo em algum momento. Gente, qualquer coisa, me mandem um e-mail, uma mensagem, um sinal de fumaça, não sei, tá? Ou vão na sexta-feira ali para o Adélia, que eu vou estar lá esperando vocês para aula. Acho que é sexta-feira a aula que eu tenho com vocês. Mas enfim, beijos, boa prova. É isso, vai me cortar. Qualquer coisa, me acha que a gente responde qualquer dúvida, tá bom? Por favor, não fiquem com dúvida. Beijos. Beijo, Luiz. Que bom que você veio hoje, Luiz. Que bom. Feliz